Falando na votação da LDO, parlamentares se reúnem daqui a pouquinho em Brasília para discutir as diretrizes orçamentárias, quais devem ser as regras para a aplicação do orçamento de 2023. A sessão conjunta entre Câmara dos Deputados e Senado foi suspensa ontem por falta de consenso sobre a retirada de um dispositivo que tornava obrigatório o pagamento das emendas de relator. E é sobre isso que a gente conversa agora com o senador e relator da lei, Marcos Duval. Muito bom dia para o senhor. Senador, bem-vindo aqui ao Novo Dia. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui falando com vocês. Senador, o que houve para o senhor voltar atrás ontem e retirar do texto a ideia de tornar obrigatórios os pagamentos dessas emendas de relator? O senhor foi pressionado em algum ponto? Não. Na verdade, o próprio presidente da CMO, ele estava muito fixo nesse ponto, né, irredutível, no recuo. Eu também concordava, porque sendo impositiva, você deixa de ser um refém do governo que esteja no poder, mas conversando com o Rodrigo Pacheco, a gente entendeu que não tinha ainda uma regra clara para quem vai receber e para quem não vai receber. Então, eu até no meu relatório eu botei para que a decisão do rateio desse recurso para os seus estados fosse feita não só pelo relator, mas também pelo presidente da CMO, que cada ano reveza. Um ano é um senador, outro ano é um deputado federal. Então, quando ficou claro para mim que as regras não estavam claras, eu decidi então tirar a impositividade, exatamente por não achar no momento justo uns receberem e outros não. Então, nós precisamos que a LDO seja colocada em prática para que a gente possa ter tranquilidade das regras, como foi feito na emenda individual, como foi feita na emenda de bancada, né, que veio primeiro na LDO, depois virou uma PEC, para então essa RP9, se ela funcionando, ela então passa a virar uma PEC e torna obrigatório. Eu era totalmente contrário a isso quando eu entrei como senador da República. Todos sabem que eu nunca fui político antes. Era um questionamento que eu fazia, até fiz na época o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Eu fui lá e disse para ele que isso era, cheguei até a falar a palavra muito dura para ele, que achava que o Legislativo tinha que só legislar, mas ele na época me falou o seguinte, falou: senador, vocês estão próximos aos municípios, às demandas das micro-regiões e da sociedade local, e a gente aqui em Brasília não estamos, então vocês conseguem ter mais acesso e mais agilidade. Imagina a gente recebendo aqui mais de 5 mil prefeitos e mais não sei de quantos mil vereadores, como seria em Brasília? Seria impossível, né? Então, na verdade, ele me convenceu e eu vi, né, na prática, e eu questionei todos durante a minha relatoria, se tinha algum parlamentar que não recebia em seu gabinete algum vereador, algum prefeito demandando recurso. E 100% dos parlamentares me disseram que é o que mais recebe realmente visita de vereadores e prefeitos requerendo recursos. Então, eles até brincam que vem com uma xícara, né, pedindo o que puder ajudar para o município, e eu falo, eu vou com um prato ao Ministério pedir e tentar recursos. E a LDO, como relator, eu quis deixar muito clara a questão da transparência. Eu acho que isso é fundamental para não ter questionamentos e a sociedade acompanhar, né, quem são os parlamentares que receberam, se são parlamentares aliados ou se não são, ou se por questões de um voto ou outro ele mudou de opinião, de posição. Então a gente precisa, como é uma verba pública, a gente precisa ter isso, a questão da transparência, como a espinha dorsal de qualquer projeto. E deixar claro para a sociedade que os 50 milhões, né, que eu tornei público, porque eu nunca escondi, e desde o meu primeiro dia de mandato eu sempre coloco para o Ministério Público do meu estado ciente dos recursos e para onde eles sempre são direcionados, eles me ajudam nessa fiscalização. E não era uma coisa natural, até prefeitos ligavam para o meu gabinete achando que eu estava denunciando. Essa questão da transparência é
dentro da minha relatoria é algo que eu não vou mexer. Espero que seja ainda mais, cada vez mais, dando soluções para essa transparência. E eu foquei exatamente em cima disso. E a questão da impositividade, ontem eu resolvi... Pois não. Desculpa interromper, só para a gente continuar a conversa, porque a gente tem muitos questionamentos. Eu quero pegar justamente por esse ponto dos 50 milhões de reais que o senhor mencionava. O senhor falou em entrevista ao Estado de São Paulo que recebeu, então, 50 milhões de reais por ter apoiado a candidatura a presidente do Senado de Rodrigo Pacheco nas eleições lá de fevereiro de 2021. A repercussão do que você falou, teria algum tipo de relação com essa ideia de retirar, então, a impositividade do texto, a emenda de relator desse texto especificamente, ou não, senador? Não, até é bom você fazer essa pergunta, que eu preciso esclarecer que não houve em momento algum o senador Rodrigo Pacheco, como candidato à presidência do Senado, qualquer proposta, nenhuma proposta, absolutamente nenhuma. E como eu já também disse para outros meios de comunicação, de outros candidatos eu recebi sim posições, ocupar certos cargos e outros direcionamentos. Então não foi eu jamais venderia meu voto, tanto é que o meu partido todo apoiou Simone Tebet e eu e Romário apoiamos o Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco é um senador que senta, a cadeira dele era atrás da minha, e eu sempre o consultava, porque ele é um grande jurista. Então, um amigo, então eu acreditava na posição dele como um excelente presidente do Senado, e assim está sendo. Então, eu ratifico aqui e deixo claro para todo mundo que não houve venda de voto de forma alguma. Eu até comuniquei na época ao Ministério Público que quando houve, ele já era eleito, o envio desse recurso ao Senado para vários senadores, eu tornei público ao Ministério Público o valor, para qual município que foi, para qual projeto que foi. Então não houve, tem nada de secreto e não houve absolutamente nenhuma questão de venda de voto. Essa troca nada, de favores absolutamente é comum, senador? nada, tanto é que eu até... Desculpa, não Mas essa troca de favores é comum? Se eu apoiar a reeleição do senador Rodrigo Pacheco e em troca receber aí 50 milhões em emendas, é uma praxe no Congresso? Bom, eu vou repetir que eu acho que a senhora não entendeu. Não houve troca de eu te dou isso e você me apoia. Não houve isso. Eu acho que talvez eu tenha explicado agora e não tenha entendido. Não aconteceu isso de forma alguma. O que eu estou dizendo é que eu acreditei e acredito nele, na gestão dele como um bom senador, liderando o Senado. Não houve, repito de novo, não houve nenhuma insinuação ou tentativa de me garantir algo para que eu pudesse apoiá-lo. Tanto é que eu coloco aqui como um desafio, se vocês conseguirem descobrir ou investigar qualquer coisa nesse sentido, e eu entrego o meu cargo como senador da República, se isso for provado. Então não houve isso, estou deixando muito claro que não houve isso. O recurso foi feito para o Senado da República, foi direcionado para todos os senadores e na época, em plena pandemia, é óbvio que eu não recusaria, como nunca vou recusar, vendo capixabas morrendo na época, desse recurso que foi direcionado para as entidades hospitalares do Espírito Santo, assim como eu apresentei o documento no Ministério Público em 2001. Quer dizer, logo em seguida eu demandei ao Ministério Público que me acompanhasse na distribuição desse recurso. Então, em momento algum, vou deixar bem claro, houve a tentativa ou a insinuação, ainda mais do Rodrigo Pacheco, na tentativa de que eu apoiasse ele em troca de algo. Não houve absolutamente isso. Antes de eu chamar a Basília Rodrigues, só para a gente entender melhor, então, essa sua fala sobre os 50 milhões de reais que o senhor teria recebido acabou gerando uma repercussão. Essa repercussão teria sido um dos motivos para o senhor retirar a impositividade do pagamento das emendas de relator agora? Não, porque eu tornei público há um ano atrás. Eu acho que a imprensa só teve o delay de ver, porque isso já estava transparente no meu site, né, marcosduval.com.br, lá tem todas as emendas e recursos que eu recebo, está lá transparente. E eu sempre peço que a sociedade me ajude na fiscalização.
No Ministério Público do Espírito Santo, vocês podem também entrar em contato, que vocês vão receber a resposta oficial do Ministério Público dizendo que na época eu também tornei público e pedi para que eles pudessem estar comigo na fiscalização desse recurso. Então não há isso. Agora, a gente está num setor político que a gente precisa muito de apoio de para uma aprovação de um projeto, apoiar outro parceiro que tem um projeto que ele precisa também de ser apoiado. Então a gente precisa subscrever projetos. Então aqui o voo não é solo. Aqui é um trabalho em conjunto e quanto mais o Congresso estiver unido, melhor para a sociedade. Então eu preciso e volto a esclarecer que esses 50 milhões não foi para o Marcos Duval, foi direcionado para o Estado do Espírito Santo na pandemia e na época, eu fiquei só na questão de os 50 milhões, eu fui questionado até por outros senadores do meu estado que gostariam de ter recebido também mais, né? Então, o critério que foi adotado é o critério que a gente, na relatoria, a gente precisa chegar numa decisão para que depois da LDO ter feito critérios que tornam democrática a questão do orçamento, a gente apresente uma PEC e ela torne positiva. Senador, então, só antes da gente passar... Exatamente, por não ter esse critério ainda... A gente vai passar a palavra para Basília, mas eu vou trazer exatamente o trecho da entrevista do Estado de São Paulo que a gente vem tanto falando aqui. Eu vou ler exatamente o trecho. O Rodrigo Pacheco falou para mim, olha, Marcos, nós vamos fazer o seguinte, os líderes vão receber tanto, os líderes de bancada tanto, essa foi a nossa divisão. E aí o senhor segue. Ele me passou isso porque fui um dos que ajudei ele a ser eleito presidente do Senado. Esse foi exatamente o trecho da entrevista do senhor concedido ao jornal Estado de São Paulo. Mas vamos seguir adiante. Eu vou chamar aqui para a conversa a Basília Rodrigues, a nossa analista de política também quer fazer uma pergunta para o senhor. Oi, tudo bem? Senador, exatamente. A gente está fazendo essas perguntas com base nas suas próprias declarações sobre este pagamento de 50 milhões de reais para apoiar a eleição à presidência do Senado Federal. E em outro trecho o senhor diz, é o valor que todo mundo dizia que é o tal do orçamento secreto. Olha só, olha só, eu peço desculpa pelo interrompimento, mas essa narrativa vocês precisam parar, porque ela não é verdadeira. O que é verdadeiro foi, na reunião da CMO, nós estávamos discutindo quais seriam os critérios para que esse recurso pudesse ir para todos. Eu disse que o critério que eu tinha adotado para o meu estado era o critério de repartir igualmente para todos os municípios. E dei exemplo do critério que Pacheco fez, dei outros exemplos. Então, quando eu fiz a entrevista, eu disse de critérios que cada parlamentar adotou quando recebia o orçamento. Então, de novo, eu vou repetir, não foi em questões de troca de voto. Rodrigo Pacheco, vocês conhecem, sabe o perfil dele, não combina com o perfil dele. Foi exatamente na discussão de quais seriam os critérios, todo mundo deu seus exemplos de situações que poderiam ser implementadas no relatório, eu dei esses exemplos. Então, a entrevista, eu falei exatamente isso, né? E como teve outros senadores que receberam muito mais, outros receberam menos, mas eu não questionei ninguém, eu simplesmente direcionei ao Estado do Espírito Santo. Isso foi pós, ele já era presidente da casa e ele não me prometeu absolutamente nada, diferente de outros candidatos na época que sim, me ofereceram presidências de comissões. Então eu estou repetindo pela última vez, e se essa pergunta for tendenciosa, de novo, falando que eu vendi o meu voto em troca de apoio ao Rodrigo Pacheco, eu vou pedir desculpas e vou sair da entrevista. Senador, a gente se baseia nas suas declarações, inclusive para entender essa alteração que o senhor propôs, né, que irá fazer na LDO, eu gostaria de saber, vai cair em positividade das emendas de relator, porque a classe política, vocês ficaram com vergonha da população ou com medo de perder votos nestas eleições? Nossa senhora, a pergunta que você fez foi absurda. E eu não estou em campanha, eu tenho mais 4 anos de mandato. Então eu estou falando, eu tenho mais 4 anos de mandato. Não estou em campanha, não estarei em campanha, é meu primeiro e último mandato. Eu sou e era um cidadão que precisava ajudar, entrei para ajudar.
interrompi a minha carreira por enquanto para poder estar aqui auxiliando. Então, eu não sou aquele tradicional político que manda recursos para suas bases eleitorais. Eu não tenho definições de partido, sempre fui independente. Vocês podem ver minhas votações até contra e a favor da maioria, contra o meu partido, a favor do meu partido. Tanto é que o meu partido apoiou Simone Tebet e eu votei no Rodrigo. Então, nunca fui manipulado ou por questões de partido ou por qualquer outra questões estratégicas para reeleições. Então, deixo claro para todo mundo que eu não estou em campanha e, se tivesse campanha, vai ser daqui a 4 anos. Então, eu espero que isso também seja esclarecido e eu não quero e gostaria muito que não me colocasse nesse quadrado do político tradicional, porque é algo que me incomoda muito e eu vim para o Senado exatamente para ser um idealista, para tentar contribuir com o meu país. E eu não quero ser colocado mais um dentro desse balaio que eu sempre repudiei e sempre fui contra. Então, se vocês precisam de documentações, porque não estão tendo a segurança no que eu estou falando, eu estou repetindo isso diversas vezes, eu coloco à disposição toda a documentação e também eu acho que vocês deveriam procurar o Ministério Público do Espírito Santo para poder comprovar se realmente a minha fala é verdadeira ou não. Aí eu coloco para vocês esse movimento que vocês devem fazer. Nós conversamos com o senador e relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, senador Marcos Duval. Obrigada pela disponibilidade, senador. À disposição. Obrigada.